Vamos lá. Galera, seguinte. Hoje o tema é dores. E aí, o que é que vocês acham desse tema? Dores. Dores, 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 dores. Hoje vamos abordar essa temática e eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva sobre esse tema e a gente vai desenrolar todo o nosso diálogo hoje em cima dessa temática. O que vocês estão achando da dinâmica de eu ler um texto e discorrer sobre o tema? Vocês estão curtindo, curtem essa dinâmica? Posso seguir assim? Tá legal? Então, beleza. Então, eu vou pegar um texto que eu escrevi sobre esse tema, um textinho curto, e a gente vai falar sobre o tema. Valeu? Então, vamos lá. Dores. Entenda de uma vez por todas: a dor faz parte. Vou repetir. Entenda de uma vez por todas: a dor faz parte. Quanto antes entender isso, quanto antes aceitar isso, e quanto mais tolerar isso, mais próximo estará das realizações mais relevantes. Não há vida sem dor, seja a dor de viver uma vida irrelevante e cheia de frustrações, ou a dor de lutar arduamente pelo que deseja e sonha. O grande lance da vida é escolher a sua dor e arcar com as consequências derivadas dessa escolha. Muitos escolhem fugir da dor e, para isso, se anestesiam, vivendo como viciados em analgésicos que não sentem mais dor, sem que necessariamente tenham curado a fonte de origem. Fato é que isso não passa de fuga e também não evita dor, apenas adiando-a para o momento em que o anestésico perdeu o efeito. Escolha sempre a dor do crescimento, pois ela pode até ser intensa, mas só até a conquista. Já a dor de uma vida irrelevante dura até o fim de suas vidas. Forte isso, hein? Forte isso. Galera, uma ilusão muito grande que muitas vezes vocês têm, que nós temos, que o ser humano tem, é de querer não sentir dor. Querer não sentir dor. Só que na prática, essa possibilidade é uma possibilidade que não existe. Porque há dor em qualquer processo da nossa vida. Só que um é a dor pelo que você faz e outra é a dor pelo que você vive. Então, por exemplo, se você é uma pessoa insatisfeita com a sua vida, e aqui vamos rever um conceito muito importante. Grato sempre, satisfeito jamais. Nós precisamos separar muito bem essas duas condições de vida. Gratidão de insatisfação ou satisfação. Perfeito? Isso aqui é muito importante a gente separar. Você pode ser grato pela vida que você tem. Você pode ser grata pela vida que você tem. Grato em que aspecto? Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pelo teto na minha cabeça. Eu sou grato pela comida na minha mesa. Eu sou grato pelo trabalho que eu tenho. Eu sou grato por poder pagar as minhas contas. Eu sou grato pela escola que meus filhos estudam. Eu sou grato pelo meio de transporte que eu possuo. Ah, eu ando de ônibus. Eu sou grato pelo ônibus que eu posso andar.
Você deve exercitar gratidão em relação a tudo que você tem. Porque não há sentimento mais destrutivo do ser. Não, na verdade há. Mas um dos sentimentos mais destrutivos que o ser humano possui é a ingratidão. Inclusive, pô, desculpa, gente, mas eu vou falando as coisas e vem coisas bíblicas na minha cabeça. Não me culpem, tá? Não me condenem. Não me condenem. Mas existe uma passagem que diz que quem não é grato no pouco não será digno do muito. Ou seja, a ingratidão, ela é abominável. A ingratidão, ela é condenável. Tá claro até aqui? Então, você precisa ter o coração grato pela vida que você tem. Você precisa ter o coração grato pelas coisas que você vive. Ah, André, mas as coisas que eu vivo não são boas. Seja grato. Comece por aí, seja grato. Quando você é grato, você preserva o seu coração. Você preserva o seu coração. Você preserva o seu coração de sentimentos ruins que derivam da ingratidão. É porque a ingratidão não é um sentimento isolado, sacou? A ingratidão não é um sentimento isolado. A ingratidão é um sentimento que anda com uma galera, e é uma galera feia. A ingratidão é um sentimento que anda com a galera feia. Então, quando você dá brecha para ingratidão, vai vir junto com a ingratidão outra gama de sentimentos que vai te tornar uma pessoa feia, uma pessoa ruim, uma pessoa amarga. Olha uma coisa que vem com ingratidão: amargura. Um parceiro de campo, de jogo da ingratidão é amargura. Uma pessoa ingrata, em geral, tem a tendência de ser uma pessoa amargurada. A amargura torna essa pessoa negativa, ranzinza, fechada, triste. E aí eu que pergunto a você, como é que uma pessoa com essa gama de sentimentos vai transformar sua vida para melhor? Qual é a chance? Então, quando você tem a competência de preservar o seu coração grato, junto com essa gratidão, também vem outros sentimentos que pertencem a esse ambiente. Uma das coisas é que você olha o que você vive e aquilo não rouba a tua paz, porque você está grato. Então você consegue, ao não ter a sua paz roubada, veza poder fazer o que é preciso para mudar aquela realidade. Sacou? Percebe? Então o que acontece? Então, grato sempre. Agora, não podemos confundir gratidão com estar satisfeito. Aqui são coisas completamente diferentes. Aqui são coisas completamente diferentes. Grato sempre, satisfeito jamais. Ou satisfeito não necessariamente. Então você pode estar grato sobre o teto sobre a sua cabeça, mas você pode ser uma pessoa insatisfeita com as condições que tem esse teto sobre a sua cabeça. Você pode estar insatisfeito sobre a localização geográfica desse teto sobre a sua cabeça. Você pode ser grato sobre o prato de comida que tem na sua mesa que te alimenta, mas você pode estar insatisfeito sobre a qualidade da comida que está sobre a sua mesa, sobre a quantidade e a fartura da comida que está sobre a sua mesa.
Você pode ser grato por estar dentro de transporte público cheio, lotado, porque você tem condições de pagar o transporte e ele te leva para onde você quer. Mas você pode estar insatisfeito de ter que estar se submetendo a esse tipo de condição de transporte. Você pode estar grato pelo emprego que você tem, que garante a sua subsistência, que bota comida na sua mesa, que paga a sua luz, que paga as suas contas, ainda que sejam em condições miseráveis. Mas pior do que isso é não ter isso, concorda comigo? Então você é grato. Então você, em vez de chegar no seu trabalho chutando parede, com a cara fechada, mandando todo mundo a merda, você chega como feliz. Porque o seu coração é um coração grato. Mas você é uma pessoa insatisfeita. Você quer uma condição de trabalho melhor para você. Você quer um salário melhor para você. Você quer uma realidade de vida diferente para você. Então é extremamente importante vocês terem com clareza uma diferença grotesca que há entre gratidão e insatisfação. Essas duas coisas podem estar na mesma frase, porque a nossa sociedade ela é tão perversa no manipular as nossas mentes para poder manter todo mundo dentro de um padrão que seja socialmente fácil de ser conduzido, porque entenda bem o seguinte: sociedades gostam de manter, elas têm uma tendência de criar um padrão de comportamento que seja fácil gerir a sociedade. Ok? Então para isso, precisa confinar todo mundo no mesmo padrão de comportamento. E isso é a influência social. E existe uma máquina por trás que quer padronizar comportamentos, quer padronizar visões, quer padronizar aceitações, porque ali fica mais fácil gerir. E eu e você e todos nós que estamos dentro de uma sociedade, qualquer sociedade que seja, nós somos mero efeito dessa massa de manobra que precisa padronizar um comportamento, que precisa padronizar uma atitude, ok? E dentro desse conceito, me sejam francos. Quando eu falo a primeira vez assim para vocês, grato sempre, satisfeito jamais, não parece uma coisa antagônica? Mas quando eu explico o conceito dos dois, não são coisas completamente diferentes? Mas você foi treinado, você foi domesticado para que gratidão seja igual a satisfeito. Você foi doutrinado a isso. Como você foi doutrinado para entender que ambição é ganância? Você foi doutrinado para entender que ambição é ganância, sendo que são coisas completamente diferentes. Mas socialmente falando, uma pessoa, normalmente uma pessoa, ela tem coragem de levantar no meio de uma galera e dizer: "Eu sou ambicioso, eu sou ambiciosa". Não. Normalmente, se ela tiver essa ambição, ela guarda para ela. Porque esse ambiente da ambição é um ambiente que é normalmente confundido com ganância. E isso tem um processo social embutido nele. A ambição ela é controlada no ambiente social. A ambição ela é controlada no ambiente social. E isso é uma ideia, às vezes, de governo. Uma ideia de governo. Galera, para e pensa. Para e pensa. É, há algum tempo atrás, a,
como é que se diz? Você consegue ver vídeo do Lula num discurso falando que o sujeito quer ter uma TV, ele tem uma TV, para que três? Ele quer ter um carro, que tem um carro, para que dois? Esse tipo de construção de pensamento é um tipo de construção de pensamento que limita até onde você pode ir, até onde você deve querer ir. Até onde você deva querer ir. Percebem isso? Se você for observar, você vai ver pequenas coisas que vão sendo ferramentas de doutrina, que vai limitando você em relação ao seu pensar, ao seu sentir, ao seu querer, ao seu desejar, ao seu qualquer coisa. Ao seu qualquer coisa. E isso acontece de uma maneira muito, 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 muito subjetiva. Mas ele acontece ao longo de muito, muito, muito tempo. Sacou? Ele acontece de uma maneira muito subjetiva, ou seja, muito leve, mas ele acontece ao longo de muito tempo. Então, uma coisa leve sendo feita ao longo de muito tempo transforma a sua forma de pensar de uma maneira sutil. Você não percebe que foi transformado. Então, tem algumas coisas que a galera mistura e que não são misturáveis. Grato, sempre. Grato, sempre. Satisfeito, jamais. Mas tenha gratidão pelo que você vive, ainda que não seja a sua vida dos sonhos. Sabe por que você deve ter gratidão? Porque o pior desconhece limites. Tenha gratidão, porque o pior desconhece limites. Se você acha que sua vida é uma merda, olhe para a sua vida e ame a sua vida, porque ela podia ser pior. Tem piores. O pior desconhece limites. Agora, amar a sua vida é você olhar para ela com afeto, não olhar com ela com satisfação. Fechou até aqui? Ok? Estamos todos na mesma página? Então você precisa ser insatisfeito. Então o que acontece? Vamos parar e pensar. Existe dor na vida que você leva? Existe dor na vida que você leva? Sim. Concorda? Existe dor na vida que você leva. Existe dor. Se não é uma vida que você leva onde você está satisfeito, se é uma vida onde você está insatisfeito, então não tape sol com a peneira. Existe dor na vida que você leva. Uma dor é a dor da frustração. Podem ter várias outras dores, mas uma dor logo de cara, sem eu nem entrar no mérito da sua vida, é a dor da frustração. Por quê? Porque você é uma pessoa insatisfeita com a vida que você leva. Então, se você é insatisfeito, então você já tem a dor da frustração. Todo dia você é confrontado com a sua realidade. Uma realidade que você é grato, mas que você não é realizado. Então, todo dia a sua verdade te confronta. E isso gera frustração. Você se joga num sofá que às vezes você está frustrado em ter aquele sofá, porque é um sofá já velho. Você liga a TV e às vezes você está frustrado que não é a TV que você gostaria. Você entra no seu carro e você está frustrado que não é o carro que você gostaria. Você volta para sua casa todos os dias e você está frustrado que não é a casa que você gostaria. Você passa por meio de vagabundos para ir para sua casa e você fica frustrado que não é o bairro que você gostaria.
Você vai para o seu emprego todos os dias, grato por tê-lo, mas frustrado porque não é a remuneração que você gostaria. Você vai para o mercado e você vai sempre frustrado que não é o mercado que você gostaria de colocar no carrinho. Ou seja, todos os dias você é confrontado com a frustração. Frustração causa dor. Algumas dores vividas de maneira permanente, elas se tornam crônicas. E você passa a aceitar conviver com ela. É que nem uma pessoa que tem doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que não tem cura. Quando a doença não tem cura, você para de fazer o quê? De buscar a cura. Quando você vai em uma consulta médica e o médico diz para você, fulano, essa doença que você tem é uma doença crônica. Ela, infelizmente, não foi encontrada na ciência cura para essa tua doença ainda. O tratamento para você é tratamento paliativo para minimizar a dor, minimizar o efeito, mas é uma doença crônica. Você tem um diagnóstico que a sua doença é uma doença crônica. Você para de procurar a cura e você se dedica a aprender a conviver com ela. E ela se torna parte de quem você é. Muitos de vocês sentem dor da vida que vocês possuem, da vida que vocês vivem, mas vocês escolheram aprender a conviver com a dor e tornaram essa dor crônica. Não lutando mais para mudar a sua vida. Essa é uma dor que você vai sentir até quando? Para sempre. Se essa for a sua atitude, se essa for a decisão, se esse for o seu comportamento. Sacou? Então, você com essa consciência, em qualquer estado da minha vida eu vou ter dor. Eu vou ter dor. Se eu aceitar ficar com a vida que eu tenho, se eu aceitar ficar onde estou, se eu aceitar ficar ser quem eu sou, vai ter dor nesse ambiente. Mas e se eu não aceitar? E eu quiser mudar? E eu quiser melhorar minha vida? Vai ter dor nesse processo? Vai. Vai ter dor também. Vai ter dor também. Então, a parada aqui não é escolher um caminho sem dor. É você escolher qual dor você está disposto a sentir. É escolher qual dor você está disposto a sentir. Se a dor da aceitação, uma dor que vai se tornar crônica, porque ela vai me acompanhar para todo sempre, amém. Ou se a dor de um caminho de mudança e transformação. Qual a certeza que você tem que ter? Não existe caminho sem dor. Não existe caminho sem dor. Então, qual dor você prefere? A dor da estagnação ou a dor do crescimento? É uma escolha. Não é uma escolha. Nem sempre fácil, nem sempre simples, mas é uma escolha. É uma escolha. Muitos escolhem fugir da dor. Muitos escolhem fugir da dor. Como se isso fosse possível. Sabe uma pessoa que ela tem uma vida de merda? Ela é aquela pessoa que entra e sai de emprego. É aquela pessoa que não dura em relacionamento nenhum, que destrói tudo que toca,
Aí essa pessoa resolve mudar de estado. Essa pessoa resolve mudar de país. Essa pessoa é a pessoa que está procurando fugir do que ela vive, correto? Só que ela se esqueceu de deixar ela e não levar ela consigo. Ela só esqueceu disso. Que para onde for, ela será ela. E ela não se vê como sendo ela o centro dos seus problemas, a causadora dos seus problemas. Ela coloca isso numa cidade, coloca isso num estado, coloca isso num país, coloca isso num continente. Se ela pudesse, colocava isso no planeta Terra, vou para Marte, mas não pode ainda, então ela ainda procura outros lugares. Muitos escolhem fugir da dor. Muitos escolhem fugir da dor. E aqui eu dei o exemplo do analgésico. Quando você toma um analgésico, você resolveu a origem da dor ou você só aliviou a dor? Só aliviou a dor. Tem pessoas que ficam viciadas em analgésico. Elas ficam viciadas em analgésico. Elas ficam fazendo com que a dor suma o tempo inteiro. É o que acontece com. É um princípio do viciado. O viciado, ele toma lá a droga dele e ele vai para Nárnia. Ele vai para Nárnia lá. Ele vai para a terra do Avatar. Ele vai para a terra, sei lá o quê. Quando ele está em Nárnia não tem problemas. Em Nárnia não tem problemas. Sacou? Nárnia não tem problemas. E quando a droga passa o efeito? E quando a droga passa o efeito? O que acontece com essa pessoa? Hã? O que acontece com essa pessoa quando a droga passa o efeito? Ela volta. Ela volta. Ela volta para o lugar em que ela estava. Ela volta para o lugar que ela estava. Volta para o lugar de dor. E aí o que é que ela faz? Se droga de novo. O que é que ela faz? Se droga de novo. O que é que ela faz? Se droga de novo. E ela aí entra no princípio em que ela se torna o quê? Um viciado. Um dependente. Ele se torna viciado, se torna dependente. Esse é o ponto. Então não dá para viver uma vida onde você vive à base de analgésicos, mascarando a sua dor. Olhe a sua dor. Sinta a sua dor. É preciso. Sabia que sentir dor é o mecanismo de proteção do corpo? Sentir dor é o mecanismo de proteção do corpo. O que é o normal? O normal é você não sentir seu joelho, que ele existe. O normal é você não sentir que seu dedo existe. O normal é você sentir que seu cotovelo não existe, que seu pescoço não existe. O normal é você não sentir que sente nenhuma parte do seu corpo, que existe nenhuma parte do seu corpo. Quando você sente uma parte do seu corpo, através de uma dor, significa dizer que há algum problema naquela parte. Concorda comigo? Então a dor é uma ferramenta que aponta para você o que precisa de atenção. Então, quando você evita a dor, você evita ser confrontado com o que precisa de atenção e melhoria. Você sentiu a dor no joelho, o que é que você faz? Médico. Aí o médico te passa remédio. Olha só quando você vai para médico assim que é de articulação. Ele te passa um remédio que ameniza a dor e te passa o quê? Fisioterapia.
Fisioterapia, aquele negócio chato que você fica fazendo 10, 20, 30, 40, 50 sessões, um ano inteiro de fisioterapia, para você fazer o quê? Resolver a origem da dor. Fortalecer o ligamento, fortalecer a musculatura, fortalecer o seu movimento, para que aquela dor não volte a acontecer. Então, sentir dor é importante? É, porque ao sentir dor você é confrontado com o que está ruim. Sentir dor te confronta com o quê? Com o que está ruim na sua vida. E aí você procura o quê? Resolver. Você procura resolver. Então você precisa ter a força, a coragem, o desprendimento de escolher a dor do crescimento. De escolher a dor do crescimento. Crescer dói. Mas a dor do crescimento até a sua conquista. Olha que bacana. A dor do crescimento dura até a sua conquista. Depois que você conquista, depois que você se transforma, aquela dor cessa. Aquela dor diminui, aquela dor passa. Por quê? Porque você cresceu. Porque você se desenvolveu. Porque você se transformou. Então, vocês precisam escolher a dor. Mas escolher de maneira consciente. Como é que você escolhe a dor? Você escolhe a dor vendo qual é a consequência que você quer para a sua vida. Qual forma que eu escolho a dor, André? Ou eu escolho dor escolhendo a consequência? Porque o que vai fazer eu sentir a dor com alegria, com resiliência, é o quê? É o saber por quê. Faz sentido isso? Então escolha a dor, escolhendo primeiro qual é a consequência que você quer. E aí, de acordo com a consequência que você escolheu, você vai escolher a dor que é compatível àquela consequência. Por exemplo, existe dor em ser casado? O que vocês acham? Existe dor em ser casado? Claro que existe. Claro que existe. Ah, André, mas seu casamento é feliz. É, mas tem dor. Tem os momentos de desentendimento, tem os momentos em que nós estamos na mesma página, tem os momentos em que eu causo dor na minha esposa ou que ela causa dor em mim por conta de alguma coisa que eu disse ou que ela disse, porque por causa de determinado momento, assim ou assado. Casamento tem dor. Agora, eu amo a consequência do casamento. Eu amo a consequência do casamento. Eu amo ter minha parceira do meu lado. Eu amo ter a cúmplice do meu lado. Eu amo o mimo que eu recebo, o mimo que eu dou. Eu amo a relação, eu amo a família. Eu amo a ideia de envelhecer ao lado de uma pessoa. Eu amo tudo isso. Então, essa consequência é uma consequência que aquece o meu coração. É uma consequência que me alegra, é uma consequência que me preenche. Aí eu olho para qualquer dor que o casamento possa me trazer e eu digo: você não é nada. Você eu resolvo. Porque essa consequência para mim é fantástica, é maravilhosa. Eu quero ela para minha vida. Percebem isso? Então, todas as relações, elas vão ter isso. Eu amo o meu trabalho. Eu amo as consequências que o meu trabalho gera. Qual é a consequência que o meu trabalho gera? Eu transformo vidas. Eu transformo vidas. Eu impacto a vida de pessoas. Eu mudo a forma como pessoas pensam, sentem e reagem.
Eu mudo a realidade da vida das pessoas através do que eu falo, do que eu digo, do meu acompanhamento. Tem dor no que eu faço? Tem, tem desconforto. Tem desconforto no que eu faço. Ou você acha que é simples e fácil você virar na cara da pessoa e dizer uma coisa que ela não estava querendo ouvir? Esse local que eu me coloco é um local de muita exposição. Ou vocês acham que não? Você já experimentou dizer verdades para pessoas que não pediram? Né? Já experimentaram dizer verdades para pessoas que não pediram que a verdade seja dita? Em geral dá merda, né? Em geral dá merda. Mas eu tenho meu compromisso não é com te agradar. Nesse aspecto, eu quero que você se exploda. Não estou aqui para agradar ninguém. Inclusive, meu compromisso contigo é que eu talvez vá ser a única pessoa da sua vida que não tem nenhum compromisso com te agradar. E talvez por isso eu seja uma das poucas pessoas que tem a chance de mover o ponteiro da sua vida. Porque quem te agrada te mantém onde você está. Quem te agrada massageia seu ego, fazendo você achar que onde você está bem, que o que você faz é bom. Eu não tenho esse compromisso com você. Aliás, é o que vocês não querem de mim, é isso. E eu tenho que ser fiel a vocês em relação a isso. Então, minha posição é uma posição desconfortável. É uma posição que eu estou o tempo inteiro na zona do quê? Do conforto ou do confronto? Eu estou o tempo inteiro em qual área? Né? Eu estou o tempo inteiro na área do confronto. O tempo inteiro na área do confronto. Porque é no confronto que a gente forma. É no confronto que a gente forma. Mas eu bato sorrindo, isso é verdade, Eric. Eu bato rindo, eu bato com carinho, eu bato dizendo: olha, eu não queria, mas eu tenho. Eu tenho uma passagem com meu filho do meio, muito interessante, que eu tinha o seguinte com meus filhos. Eu nunca li, olha que coisa doida. Eu nunca li esses livros que ensinam pais a ser pais. Eu nunca li livro que ensina pai a ser pai. Mas eu tinha alguns princípios, alguns valores comigo, que inclusive eram valores diferentes do que eu recebi, eram meus, não era da minha família. Na hora que eu aprontava, na hora que eu aprontava, era madeira de nem doido. Mas aí o que acontece? Eu tô lá com meu filho e, e ele tinha, sei lá, uns 2 anos e meio, por aí. E aí tô eu, imagine um sofá em L, imaginou um sofá em L? Minha esposa, a mãe dele, que era o meu primeiro casamento, sentada em uma parte do L e eu deitada na outra parte do L. No L que eu estava deitado, atrás ficava a mesa de jantar, ali com 8 lugares, e já estava posta ali 2 lugares, o meu da minha esposa, para a gente jantar mais tarde. Então tava prato, tava talher e etc. na mesa, bonitinho. Aí meu pimpolho, serelepe saltitante, com 2 anos e meio, sobe na cadeira da cabeceira, que era a minha cadeira, senta e começa a brincar com a faca e o garfo. A mãe dele, do sofá lateral à mesa, então ela tinha visão, ela estava sentada, não estava deitada, então ela tinha visão da mesa. E aí, ela brigando com ele. Bruno, solte isso aí. Bruno, largue a faca, largue o garfo. Bruno, você vai se machucar. André, olhe para lá, André. Gente, eu estava deitado, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu botei minha mão assim no recosto do sofá e ergui o meu tronco no braço, né? E aí me estiquei. Filho, largue isso aí, filho. E ele não largou. Meu filho,
Se eu tiver que me levantar para você largar, eu vou aí e vou te dar 2 bolos. Meu filho, largue. Ele não largou. O que foi que eu fiz? Uf, me levantei. Na hora que eu me levantei, ele automaticamente largou, botou no lugar, se recostou na cadeira. Isso era às 8 da noite, eu tinha chegado do trabalho e tal. O que é que normalmente pais fariam? Largou, problema resolvido. Vou voltar a deitar no meu sofá para seguir assistindo o meu programa. Esse não sou eu. Eu tenho um compromisso com meu filho. Não, eu não tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com meu filho, de ser pai e de educar. Andei tranquilamente, placidamente, dei a volta no sofá, fui até ele, me agachei. Ele estava sentado na cadeira, me agachei, fiquei na altura dele, olhei para ele, disse: Filho, papai falou que era para você soltar. E você não soltou, não foi? Papai falou que se você não soltasse, eu falando, eu ia te dar 2 bolos. E você me fez levantar para soltar. Me dá a mãozinha. Ele deu mãozinha e tomou 2 bolos. Depois do segundo bolo, eu disse: da próxima vez, me obedeça quando eu falar. Assim, nesse tom de voz que eu tô aqui com vocês, galera. Levantei, andei de volta ao sofá e me deitei. Ah, e aí nós tínhamos um combinado, eu e minha esposa, de que cada final de semana era o final de semana de um. Tomar conta dele quando a gente saía com os amigos pra praia. No final de semana da mãe dele, ela parecia cena de desenho animado do Zé Colmeia. Sabe aquela cena de desenho animado, quando começa a correria, que começa a entrar em porta e sair em porta, passando por um corredor? Sabe aquela cena de perseguição? Correndo atrás de alguém que abre uma porta, fecha a porta, o outro entra na porta, fecha a porta, aí sai do outro lado. Sabe aquela cena de correria de desenho animado antigo? Sabe? Então, era essa cena. Ela passava na mesa, jogava um copo pra dentro, comia uma coisa e estava correndo atrás dele. E eu na mesa, porque era meu final de semana, de não tomar conta dele. No meu final de semana, filho, vem cá, papai. Tá vendo aquele coqueiro ali? Tô. Tá vendo aquela cesta de lixo laranja ali? Tô. Tá vendo aquele negócio ali? Tô. Se acabe, meu filho, brinque, procure outras crianças que estão aqui. Se acabe, brinque dentro desse pedaço. Se você passar daquele coqueiro, se você passar daquele cesto, se você passar daquilo ali, você vai passar o resto do dia sentado comigo do meu lado. Tá claro, meu filho? No meu plantão, eu ficava sentado na mesa com os amigos, conversando e olhando ele que estava no perímetro que eu tinha demarcado. Quando você quiser ir na água, me fale que eu vou com você. Ah, bom, papai. Minha esposa ficava revoltada. É, no meu final de semana eu fico correndo pra cima e pra baixo atrás dele. Cada um tem o seu sistema. Eu não reclamo do seu, não reclame do meu. E ela ficava me testando toda hora, né? Cadê Bruno? Ali. Cadê Bruno? Ali. Cadê Bruno? Ali. Toda hora ela ficava me testando. O que é que eu quero mostrar com isso para vocês? Vocês precisam entender que fazer o que tem que ser feito dá trabalho. Ou você acha que não dava trabalho eu educar meu filho? Dava trabalho. Dá menos trabalho você fazer o quê? Gritar, berrar, botar de castigo para poder suavizar para você. Dá mais trabalho você educar. E muitas vezes vocês são pessoas que escolhem o que é mais fácil, do que não causa dor, o que não traz desconforto para você. E aí eu me lembro de uma passagem dele já mais velho, ele com uns 7 anos, 8.
E eu sempre tive uma política com ele. Meu filho hoje tem 24 anos. Eu sempre tive uma política que era o seguinte: filho, ele fazia uma coisa errada. Filho, isso tá errado. Por isso, isso e isso. Não faça mais isso. Beleza? Beleza. Ele aí fazia. Tempos depois, ele fazia uma segunda vez. Eu chamava ele, filho, eu já te falei. Isso aqui você não faz por isso, isso, isso. Você se lembra que eu te falei da outra vez? Me lembra. Se lembra? Então você fez porque quis, não foi? Eu esqueci. Então deixa eu te falar. A terceira vez, você vai tomar 5 bolos. Já estava maior, aumentou os bolos, né? Aumentava os bolos. Você vai tomar 5 bolos, ok? Ok. Tempos depois, ele ia lá e aprontava. Cara, se eu dei. Essa teoria dos bolos com meu filho, ele. Cara, eu devo ter feito isso 5 vezes na vida dele. 5 vezes na vida dele. Não, não era constante. Porque ele já tinha marcado o quê? Tinha consequência. E aí ele aprontava. Quando ele aprontava, Bruno, você está lembrado do que eu falei, não está? Ele parava. Aí dava aquele. Se assustava, parava, parava. Você sabe a consequência, não sabe? Sei. Sabe quantas vezes eu o repreendi dos bolos imediatamente a coisa? Zero. A situação aconteceu hoje. Ele tinha lá a promessa dos bolos. Eu não dava no dia. Eu não dava na hora. Sabe por quê? Porque o caráter era educacional e não de vingança e raiva minha. Então eu não queria, naquela hora, pegar a minha fúria, a minha insatisfação e levar para o processo. Tinha que ser educacional e não por vingança, não por raiva, não por nervosismo meu. Às vezes eu só ia ter o tal dos bolos 3 dias depois, 2 dias depois. Eu chegava um belo dia, entrava no quarto dele. Oi, filho, vamos conversar? A gente tem uma conversa pendente, não tem? Tem. Aí um dia que eu tava dando bolo assim nele, essa vez acho que foi a penúltima vez, ele chorandinho ali, né? Ali, o nariz correndo. Eu disse, filho, papai não gosta de fazer isso com você. Isso me machuca também. Ele, então não faça, papai. E eu virei para ele e disse, e eu não posso fugir da minha dor, meu filho. Eu tenho que sentir a minha dor. Eu tenho que sentir a minha dor de não gostar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu preciso te educar. Se eu fugisse da dor que doía em mim, doía em mim, era meu filho amado, era meu primogênito, era um filho que eu sempre sonhei ter, e eu era um pai presente, um pai ali, rente quente. Cara, doía em mim, doía em mim, pegar aquela mãozinha de criança de 7 anos e dar um bolo. Doía em mim. Mas eu escolhia a minha dor. Eu preferia a dor daquele momento do que a dor dele ser um adulto que eu tivesse que problema com drogas, problema com amizades ruins ou qualquer coisa desse tipo. A gente escolhe a nossa dor, não escolhe? Aí tem pais que escolhem não sentir a dor do processo de educação e são ausentes da presença do filho. Aí a dor que ele escolhe não sentir agora, o conforto que ele escolhe ter agora, a falta de confronto que ele escolhe ter agora, se transforma em a dor que ele vai ter depois. E a dor que ele vai ter depois talvez seja a dor que ele vai ter até o fim da vida. É uma dor que dura muito mais tempo. A dor de castigar meu filho durava um momento. Era a dor do momento.
Mas hoje meu filho tem 24 anos, meu filho nunca sentei para fazer dever com ele, nem a mãe, nem ninguém. Eu não criei meu filho assim. Eu criei meu filho estudando. Seguinte, ele estudava de manhã. Ele estudava de manhã. Filho, você chega da escola, a gente almoça. Detalhe, sempre almocei com a minha família, tá? Sempre. Almocei com a minha família. Era a única refeição que a gente fazia todos juntos. Sempre almocei com a família. Então eu pegava ele na escola, voltava para casa e almoçava. Depois ia para o trabalho. E eu dizia para ele, filho, descanse, faça o que você quiser, durma, assista a TV, até 3 horas. De 3 às 5 horas é seu horário de estudo. Nesse horário não tem nada, é só estudo. Ah, papai, mas não tem nada para fazer. Valer o que a professora mandou. Não interessava, ele tinha que estudar. Não interessava, tinha que estudar. Era 2 horas. Ok, ok. Ele ia fazer o dever dele. Ele ia fazer o dever dele. Ah, papai, eu não estou entendendo isso aqui. Você não está entendendo isso aqui, não, meu filho? Não. Então deixe sem fazer e amanhã diga à professora que você não entendeu. Ela tem que te ajudar. Aquilo confrontava ele, né? Ia ter que no dia seguinte virar para a professora e dizer que não entendeu, que não fez. Resumo da ópera: meu filho nunca estudou com ninguém, nunca fez reforço escolar, nunca perdeu uma matéria. Hoje está na faculdade de psicologia, se forma no final do ano que vem, ou no primeiro semestre de 2026. Nunca perdeu nenhuma matéria. Nunca perdeu nada. Então entenda, você escolhe a sua dor. Você escolhe a sua dor. Educar dá trabalho? Educar dói? Dói, dá trabalho. No entanto, quando você escolhe ter essa dor agora, você está escolhendo não ter uma dor no futuro. Você escolhe uma dor pontual para não ter uma dor que vai ser até o fim da sua vida. Porque seu filho é até o fim da sua vida. Concorda comigo? Então, gente, vocês precisam ter uma visão muito clara de que não existe caminho na sua vida que você escolha que não tenha dor. Não existe caminho que você escolha que não tenha dor. Você apenas precisa escolher qual consequência você está disposto a arcar. Qual consequência você está disposto a arcar? Vocês sentem dores aqui na plataforma, eu sei que vocês sentem dores. Mas se você escolher não sentir a dor do confronto de ligar, do confronto de tomar não, do confronto de pegar os referidos, as indicações, os leads, do confronto de fazer o pitch que você não sabe, se você não escolher essa dor, então significa dizer que você está escolhendo a dor de não melhorar sua vida em nada. Entenda que quando você não escolhe uma dor, você está necessariamente e obrigatoriamente escolhendo a outra dor. Sabe aquela coisa que não existe almoço grátis? Já ouviram essa frase? Não existe ação que você tenha que não tenha consequência. Não existe falta de ação que você tenha que não tenha consequência. Ou seja, vai ter consequência na sua vida, tanto na ação que você tem, quanto na ação que você não tem. Então não adianta você fugir da ação como se a não ação não tivesse a consequência. Ela tem. E a consequência não é a consequência de você não encarar aquela dor. A consequência é de você escolher outra dor. A dor de você não ter a sua vida transformada para onde você gostaria. Vocês precisam todos os dias sentir dor, mas a dor que esteja alinhada com a sua projeção de futuro. A dor que esteja alinhada com o que você quer para a sua vida. Escolha ter dor todo dia. Escolha sentir dor todo dia. Poxa, André, eu estou ligando e está doendo. Dane-se, você e sua dor. Escolha o seu futuro. Escolha o que você quer para a sua vida.
Negue-se a si mesmo em prol do que você quer para sua vida. Se você ficar se escolhendo, quando você se escolhe, você, em geral, vai ser tendencioso a escolher o que é confortável para você. Quando você se escolhe, em geral, você vai ser tendencioso a escolher o que é confortável para você. Ou não é isso que acontece na maioria das vezes? Hã? Quando você está diante de escolhas, a sua tendência de escolha é escolher o quê? O mais fácil ou o mais difícil? Não se iluda, gente. Quando você está diante de escolhas, em geral, você faz as escolhas que são mais fáceis. Em geral, você faz escolhas que são mais fáceis. É uma tendência humana. Em geral, você vai fazer escolhas que são mais fáceis. Por que que existe tanto filho desgraçado aí no mundo hoje, principalmente no tempo de hoje? Porque educar é a escolha difícil. Educar é a escolha trabalhosa. Educar exige que você confronte seu filho. E os pais hoje querem ser amigos do filho. Vai a merda, eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai. Sou muito mais do que um amigo, eu sou pai. Se ele me mostrar um amigo que morreria por ele, eu vou dizer que eu sou amigo. Se ele mostrar um amigo que passaria fome para que ele comesse, eu vou dizer que eu sou amigo. Se ele não mostrar nenhum amigo capaz de fazer isso, então eu não sou amigo dele. Eu sou pai. Mas para eu ser pai, eu preciso estar disposto a entrar na zona do confronto com meu filho. Porque ele não vai pensar igual a mim, e isso é natural, a idade dele não permite que ele pense igual a mim. Então eu preciso estar com ele, se eu quero educá-lo, se eu o amo, eu preciso estar com ele na zona do confronto. E isso vai causar desgaste. Mas esse é o meu compromisso com ele. Eu escolhendo o meu difícil. Hoje, para que amanhã eu viva o meu fácil com ele. Vocês são tendenciosos a escolherem o que é fácil, porque essa é uma premissa humana. Essa é uma premissa humana. Vocês escolhem não ligar porque não ligar é mais fácil. Vocês escolhem não passar sua bunda na cadeira 8, 9, 10 horas por dia ligando, porque isso é mais fácil. Não existe prazer em ficar 8, 10 horas por dia com a bunda na cadeira e o telefone no ouvido. Quem me dizer que existe prazer nisso é um masoquista infeliz. Não existe prazer nisso. Entende o que eu estou falando? Não existe prazer em você ficar 8, 10 horas por dia com a bunda na cadeira e o telefone esquentando no ouvido. Não existe prazer nisso. Porque quando você está fazendo isso, você abriu mão de ficar comendo comidinhas que te diverte. Você abriu mão de ficar na rede social que te diverte. Você abriu mão de ficar assistindo filmes e séries que te diverte. Você abriu mão de sair para ir para a rua passear com o cachorrinho porque te diverte. Você abriu mão de ir no shopping, na farmácia, em qualquer lugar que te diverte, te distrai. Não existe prazer nisso aqui, ó. Ficar, oi, alô, você não me conhece pessoalmente? Aqui é o André. Oi, alô, você não me conhece pessoalmente? Aqui é o André. Oi, alô, você não me conhece pessoalmente? Aqui é o André. Oi, alô... Porra, qual o prazer que existe nisso? Nenhum. Mas eu estou aqui diante de vocês como diretor dessa empresa
Porque eu escolhi o difícil. Porque eu escolhi o que não me divertia. Ai, André, vem na minha caixinha de pergunta. Ai, André, como eu faço para ter uma mentalidade igual à sua? Se lasque na vida. Escolha se lascar todos os dias. Aí você vai forjar uma mentalidade forte. Porque você não está escolhendo as coisas fáceis. Porque as coisas fáceis não te lapida, não te transforma, não te torna forte. Quer ter uma mentalidade forte? Escolha as coisas difíceis. Faça as escolhas difíceis. Faça as escolhas que poucos fariam. Pirâmide social não é determinada por quanto dinheiro a pessoa tem na conta. Pirâmide social é determinada por como a pessoa pensa. E isso vai determinar quanto dinheiro ela tem na conta. Faz sentido essa analogia? A maioria das pessoas que estão na base da pirâmide social não querem pagar o preço de quem está no topo. Não querem pagar o preço de quem está acima dela. Não querem. Elas querem se iludir com o churrasquinho, com a picanha e a cervejinha. Qualquer caixinha de som tocando, eu sou feliz. Esse é o ponto. Vocês muitas vezes não têm resultado porque vocês fazem escolha de merda durante o dia inteiro. Vocês fazem escolhas de merda o dia inteiro. Aí chega o final do dia, nossa, eu não consegui fazer resultado hoje. Trabalhou? Fez as escolhas difíceis? Abriu mão? Se colocou à disposição de sentir dor? Porque você sente dor duas vezes. Você sente dor quando você abre mão do que te dá prazer. Isso aqui é uma dor. E você sente dor de fazer o que você não sabe, o que você não domina, o que você não gosta. Então são duas dores que você sente. Não quer sentir dor? Então olhe a vida que você é grato e também seja satisfeito em relação a ela. Porque é ela que você vai ter até o fim das suas vidas. Sacou? Entendem isso? Então, escolha sentir dor. Escolha fazer o que é desconfortável. Escolha o que poucas pessoas na humanidade escolheriam. Porque a maioria esmagadora escolheria o que é fácil e o que dá prazer. Fechado? Essa é a pancada de hoje. Assimilem e vejam o que vocês estão dispostos a fazer com o dia de vocês. Fechado? Se vocês entrarem com outro nível de atitude, hoje é o dia que muitas pessoas vão ter resultados excepcionais, que podem não ser necessariamente matrícula, mas pode ser resultados excepcionais porque vocês vão agir diferente e fazer escolhas diferentes ao longo dos seus dias. Escolha a dor. Escolha o desconforto. Escolha abrir mão do que te dá prazer. Escolha. Toda escolha tem consequência. Escolha a sua consequência. Valeu? Beijo grande. Até amanhã, às 8 da matina, 8h05, fecham os portões. Valeu? Beijo.